Que Jesus esteja conosco e nos ilumine agora nessa conversa, que possa ser muito produtiva para todos nós. Seguindo o nosso planejamento de falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós estamos no capítulo 7, que tem o título Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando a gente para e pensa no que é ser pobre de espírito, né? Dentro assim do senso comum que a gente vive em sociedade, né? Muitas vezes eu mesmo já me peguei assim, antes de ter contato com essas informações, né, que o Espiritismo nos traz. Eu achava que pobre de espírito era uma pessoa assim que não era ligada a Deus, né? Uma pessoa que não fizesse nada em benefício do próximo. E na verdade é justamente o contrário. Pobre de espírito é justamente aquela pessoa que traz em si a humildade, né? Sendo um espírito pobre, uma pessoa orgulhosa. Então, assim, para a gente poder entender o que é a humildade, né? Porque a humildade é uma virtude que ela tem como polo oposto o orgulho, né? Então a gente pode analisar o orgulho para compreender a humildade. Só que a humildade, ela consegue ir bastante além de tudo que a gente assim pensa à primeira vista sobre o que ela seria, porque ela na verdade é a base fundante de todas as demais virtudes. E aí assim, através da nossa conversa, espero que a gente consiga pontuar por quê, né? Então assim, a humildade, ela começa, antes de mais nada, na nossa própria atitude mental. Então assim, vamos fazer um exercício de imaginar onde nós estamos e quem nós somos, né? Antes de mais nada. Conforme a gente já conversou aqui já em outras oportunidades, o planeta Terra é um mundo de provas e expiação que ele está arrumando para um mundo de regeneração. Sendo um mundo de provas e expiações, a maior parte dos espíritos que aqui estão, inclusive nós, ainda tem muito o que aprender, muito o que lapidar em si mesmo para poder perder os vícios de outras existências, né, de tantas que nós já vivemos. Então a gente disso já pode deduzir que ninguém aqui é verdadeiramente bom, né? Se o próprio Cristo, uma vez perguntado, ou melhor dizendo, ele foi elogiado por um dos seus apóstolos, né, que disse assim: mas o Senhor é bom. E ele disse: não sou bom, bom é o Pai. Então já é um primeiro ponto para a gente começar a fazer essa viagem interna, para se colocar no lugar do que? De um filho da criação. Nós estamos aqui nesse mundo que é um lugar em que temos que enfrentar as nossas provas, temos que pagar, né, pelos nossos débitos anteriores, nos encontrar com as pessoas que porventura nós fizemos mal, com as pessoas também que a gente tem o potencial todo de ajudar, que é a humanidade inteira em si, né, e colocar em prática então os ensinamentos de Jesus. Sendo assim, sendo o mundo longe ainda de ser um lugar bom para se viver, e nós também reconhecendo a nossa condição de espíritos imperfeitos, daí é um primeiro passo para que a gente desenvolva a humildade. Porque a humildade, ela proporciona com que a gente tenha um reconhecimento, primeiro sobre nós mesmos. A gente tem que ter essa capacidade de enxergar quem nós somos de fato. Ou melhor, como nós estamos, né? Porque o que nós somos? Espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, a caminho da evolução. Agora, muito do que a gente vive, do que a gente faz e fala aqui no nosso planeta é transitório. Então assim, a gente não é nesse sentido, a gente está. Então a gente pode também pensar no seguinte paradoxo, né? O paradoxo é quando a gente tem uma ideia assim que ela é totalmente contrária a uma primeira ideia, que acaba sendo totalmente contrária à segunda, e que na verdade acaba revelando informações, né, que estão sob forma de mistério.
Mas, por exemplo, se nós aqui, nesse planeta, nós somos todos seres únicos, ao mesmo tempo nós não temos nada de especial que nos distinga dos outros. Então, assim, nós temos um valor assim, único para Deus. Dentro da sua criação, a gente tem a individualidade do Espírito, mas ao mesmo tempo isso não faz com que a gente seja melhor que os outros, já que somos todos postos na mesma condição aqui, né, de gênero humano no planeta. Então a humildade, quando vista nesse prisma de autoconhecimento, eu lembro de uma outra oportunidade aqui também que eu conversei com alguns de vocês que estavam aqui, sobre o que Santo Agostinho fazia para poder ter o conhecimento sobre si próprio, de que ele toda noite, antes de dormir, quando ele deitava na cama, ele perguntava a si mesmo se o que ele fez naquele dia tinha sido útil para alguém, ou se ele tinha feito alguma coisa que ele não gostaria que fizessem com ele mesmo. A partir disso, ele identificava o que ele poderia continuar fazendo e aprimorando, e aquilo que, como ele, se fosse feito para ele, ele não ia gostar, ele então deveria tirar de si mesmo. O autoconhecimento, você ter essa capacidade humilde de se reconhecer como um ser inferior, que é portador ainda de muitos defeitos, né, que nós todos somos, isso daí é um passo muito importante para a humildade. O reconhecimento também do outro como um ser igual é fundamental também na evolução dos espíritos, de uma forma geral, porque a gente nunca evolui sozinho. Esse é um outro paradoxo, né? Para a gente poder ser feliz, a gente tem que fazer os outros felizes, né? Então, o que acontece? A gente, no reconhecimento do outro, a gente não tem direito nenhum de julgar ninguém. Então, vamos vendo a construção de como que a humildade, ela é a base de tudo. Porque a gente não tem o direito nem de alimentar preconceitos em relação às outras pessoas. Porque isso não é a atitude de uma pessoa humilde. Porque, afinal de contas, você também não gostaria que apontasse, né, que você fosse alvo de preconceito por algum motivo. Então, nós temos assim, nessa condição da humildade, como, né, no próprio sentido da palavra dela, que vem do latim, vem a palavra humus, que é terra fértil, não é? A humildade, ela tem essa capacidade de, semeando as outras virtudes no solo da humildade, elas florescerão, mas sem a humildade nada poderá ser realizado. Ela também traz um significado que é de não erguer-se acima do nível do chão, mas no sentido de erguer-se para o mundo, né? Mas sim erguer-se para Deus. Então, o que é erguer para o mundo? É a gente dar demasiada importância a tudo que está ligado à matéria. Claro que a gente, vivendo num mundo material, sendo, né, também por enquanto que, né, por uso de empréstimo, né, que Deus nos deu o nosso próprio corpo físico, que é material, a gente tem as necessidades de vestimento, de alimentação, de habitação e mesmo o direito a ter um relativo conforto aqui no planeta, não é? Só que o exagero, o elevado apego a essas necessidades materiais também são contrárias à raiz da essência da humildade. Então, a gente se apegar muitas vezes a padrões de beleza, ou ter como meta ser famoso, ou sucesso, ou ganhar muito dinheiro no sentido de alimentação dos nossos próprios prazeres, isso está muito mais voltado para o orgulho e para o egoísmo do que para as virtudes que Jesus nos ensinou, né? Então, o desapego é uma palavra importante também para a gente pensar, né, em termos da humildade que Jesus coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala a respeito de sermos pobres de espírito, né? Muitas vezes também a gente pensa que tem uma determinada personalidade que é imutável,
eu sou desse jeito mesmo, eu não vou conseguir mudar, eu nem quero mudar, é assim que eu vou continuar sendo. Só que pode ser que a gente tenha se acostumado a ser de determinada maneira, tenha então, como é que eu posso dizer, promovido um modo de vida em que a gente se apega a esses padrões de comportamento, que a gente não percebe que dentro dele próprio tem a capacidade de toda a transformação que a gente precisa, toda a mudança. Porque, na verdade, a única coisa que não muda no mundo é a própria mudança. Isso é certeza, que tudo muda. Então, esse é um outro ponto importante para a humildade. A humildade, ela faz despertar em nós o que de melhor Deus nos colocou enquanto centelha divina. Porque uma pessoa humilde, ela é capaz de transitar em qualquer tipo de ambiente, desde os mais perigosos, os mais negativos, os ambientes mais viciosos. A pessoa humilde, ela sabe entrar e ela sabe sair. Justamente por quê? Pelo respeito que você tem aos outros. E um respeito baseado na compreensão de que ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou superior àquela pessoa, como também eu não posso imaginar que determinado sujeito seja superior a mim e por isso eu não tenho acesso a ele, né, enquanto irmãos aqui nesse planeta, de poder me comunicar com as pessoas livremente, né? A humildade, ela traz, né, nas palavras da pessoa humilde sempre uma força, um verdadeiro poder que é carregado da essência de Deus. E algo também que eu estava refletindo a respeito da humildade, que eu não tinha me dado conta até hoje, e que eu acho que isso daí é fundamental nesse mundo que a gente vive hoje, né, de tanta violência, de tantos conflitos. Mas a humildade, quando vivenciada da forma com que Jesus nos coloca, pensando em alguns desses pontos, né, que a gente está comentando agora, ela tem o poder de desarmar a raiva nos outros. Uma pessoa humilde, ela não vai suscitar nada que deixe a pessoa, o seu interlocutor, de certa forma assim, irritado, né? A pessoa humilde não irrita ninguém, não vai desagradar ninguém. Por quê? Porque ela também não está julgando. Então não vai ter uma atitude provocativa sobre os outros. Ela vai valorizar, né? Pelo contrário, ela valoriza o que os outros podem trazer de informação. E valoriza o esforço que cada um tem também no mundo, porque cada qual está fazendo a sua luta, está na sua batalha cotidiana, com as dificuldades que muitas vezes somente ele mesmo e Deus e o seu mentor, né, sabem. Então, você consegue ter uma atitude luminosa. Isso é uma coisa muito bonita da gente pensar, da gente ser portador dessa luz. Mais para frente, no estudo do Evangelho, a gente vai ver um capítulo chamado assim, não colocais a candeia debaixo do alqueire, né? O que isso quer dizer? Para nós espíritas, você, depois, né, de fazer esse trabalho todo, que não é um trabalho de um dia, nem de uma semana, nem de um mês, mas às vezes é de muitas existências, que é da gente conseguir desenvolver essa verdadeira humildade e reconhecer, né, a nossa pequeneza, mas ao mesmo tempo a nossa importância para Deus e para o universo, né? Você vai perceber que existe uma tarefa, não diria missão, porque missão isso está reservado para espíritos realmente de ordem superior, que não é o caso de nenhum de nós aqui. Agora, tarefa todo mundo tem. A gente vai conseguir reconhecer, conforme diz nesse capítulo da candeia, que nós somos portadores de luz. E essa luz, ela vai se intensificar, vai ganhar mais poder de alcance à medida em que a gente for se libertando dos laços da matéria, buscando um entendimento maior, né, de como viver de maneira simples e de como colocar a nossa vida a serviço do próximo. Então, como espíritas, a gente tem essa obrigação de sempre iluminar os ambientes em que a gente chega. Ô Paulo, a Juliana, que trabalhava aqui
Mas deixa eu só falar uma coisa. É que você foi tão natural agora, né? Mas a gente combinou isso. Eu falei, quando eu falar da Luiz, você conta a história da Juliana. Porque a Juliana, ela trabalhava aqui e ela tinha uma palestra dela era muito boa, né? Ela tinha realmente... pena que eu não estava aqui. Pois é, você não a conheceu, mas certamente ela continua trabalhando aqui. E então, ela contava uma história que uma vez perguntaram para ela que a pessoa estava com medo de ir ao cemitério, que estava com medo de chegar lá e depois trazer uma energia ruim ou qualquer coisa do tipo. E ela falou aqui na palestra, inclusive, que a pessoa não tinha que ter esse medo. Porque na verdade ela poderia, ser portadora de luz, como ele estava dizendo, e iluminar todo aquele ambiente e levar alegria e paz para todas aquelas pessoas e não trazer uma coisa ruim, né? E aí, uma coisa que a gente não combinou, mas que eu pensei que é o seguinte, você estava falando dessa questão das provas, né? Do que é um status, o que é um poder, né? Se a gente não tomar cuidado, eu lembro que eu li num livro da série do André Luiz, eu não me lembro exatamente qual, mas tem uma situação lá que vai portar isso, porque assim, se a gente não tomar cuidado, as pessoas que vêm ou com muita riqueza, ou com muita beleza, ou com poder, né, que aqui na Terra são atributos exatamente supervalorizados, geralmente, via de regra, vão criar problemas para a gente na espiritualidade. Então, assim, é ruim a gente ter dinheiro? Não é ruim, é bom. Como também é bom a pessoa ser bonita e tudo mais, mas ela precisa lidar muito bem com isso. E tem uma passagem do livro do André Luiz, da série do André Luiz do Nosso Lar, acho que até no Nosso Lar mesmo, que o personagem ele estava ele estava em vias de reencarnar. E ele estava muito ansioso, muito preocupado. Como é que será que eu vou conseguir cumprir o que eu tenho planejado agora numa nova encarnação, né? Então ele estava com medo mesmo, porque até o Chico dizia que é uma angústia a pessoa reencarnar maior do que a pessoa morrer, né? Mas aí ele disse, ele estava lá conversando com os filhos dele, e os filhos dele, a gente vai orar por você, vai dar tudo certo. Ele falou, olha, eu só peço uma coisa, que vocês orem para que eu não tenha nenhum tipo de facilidade na Terra, porque eu não quero cometer os mesmos erros por causa do orgulho que eu tive nas outras experiências. Então cabe bem aí com o Santinho. Mas aí ele reencarnou? Reencarnou. Agora se fez miserável. Pois é. Mas era um pedido que ele tinha feito. Legal. Então, você falou de pobre e feio, né? A gente também confunde muito isso, né? Pobreza com humildade, que não tem nada a ver. Você fala assim, olha só, né? Que caso humilde, né? A pessoa é uma pessoa humilde. Querendo remeter a porque a pessoa de repente está mal vestida ou porque, né, não tem dinheiro mesmo, né, ela é pobre. Só que a gente pode encontrar pessoas que vivem assim numa situação de miséria ou mesmo em situação de rua e são muito orgulhosas. E que, né, quem somos nós assim para julgar, né? Mas a gente pode imaginar um pouco dentro do que a gente aprende no Espiritismo, a forma com que Deus, né, e a providência divina, né, de uma forma geral, né, todas essas colônias espirituais, como o Nosso Lar, e os espíritos benfeitores da ordem de bilhões, né, que trabalham para o nosso avanço, do porquê que de repente uma pessoa que está vivendo numa situação muito terrível, né, de repente será que aquilo não pode ser para ela justamente ter o seu orgulho dobrado? Porque aí às vezes a pessoa continua ali, né, com orgulho. Da mesma forma que você pode encontrar pessoas, eu já sendo preconceituoso aqui, dizendo que é bem poucas, eu não sei quantas, mas né, pessoas assim, ricas, né, de elevado nível social, mas que sejam super humildes. Né? Você viu uma entrevista do presidente do Uruguai? O Mujica? Sim. Várias entrevistas. Que ele tem aonde ele mora? De qual que você está dizendo? Conta um pouco para quem não sabe. Não, ele é presidente do Uruguai, o poder que ele tem, José Mujica. Com dinheiro, tudo. Ele mora numa casa muito humilde, mora com um cachorro. Ele falou que era de lá que ele vivia, e ele ia continuar lá, independente do cargo que ele tem. Ele tinha como estar morando numa casa melhor. Mas era lá que ele vivia. É uma casa muito humilde, um sítio. Nossa, uma coisa é um sítio. Uma coisa muito humilde. E o poder que ele tem.
demais. Aliás, assim, até arrepia falar dele assim, porque eu sou super fã dele. Ele é uma pessoa que trabalha pensando em acabar com as desigualdades sociais lá do país dele, porque assim, não adianta a gente querer pensar assim, vamos mudar o mundo, né? A gente vive falando disso aqui, vamos tentar mudar primeiro nós mesmos. Aí vamos tentar fazer com que essa luz que vai começar a brotar em nós clareie as ideias e sirva talvez como exemplo para o pessoal da nossa família. E aí assim a gente aumenta o nosso entorno, né? Então ele está tentando fazer uma coisa lá pelo país dele. Mas eu vi ele dizendo numa entrevista recente, porque falaram justamente isso para ele, por que você vive assim como um pobre, né, um miserável? Aí ele falou assim, não, quem falou que eu sou pobre? Não sou pobre, eu tenho tudo o que eu preciso aqui. Só que o que acontece é que eu preciso de poucas coisas. Pobre é aquela pessoa, na verdade, aí já é o espírito pobre, né? Que é a pessoa que acha que precisa ter muita coisa para se sentir bem, que busca muita satisfação. E, claro, não somos santos, a gente vive um mundo de provas e expiações, né, que nem comentei. Só varia um pouco o grau entre nós aqui, de quem faz isso mais ou menos, mas todo mundo faz isso, né? A gente gosta de adquirir coisas, né, de ter coisas. E é legítimo que a gente tenha algumas delas sim, só que, conforme até diz no livro dos Espíritos, né, que tem uma determinada questão que pergunta assim, o que é a felicidade? Eu já comentei isso aqui uma vez, né? Que ele fala assim, ó, no plano material é a posse do necessário, no plano espiritual é a consciência tranquila e a fé na vida futura. Então assim,